Boa noite, Distrito Federal, boa noite, Brasil. Nós estamos com mais um programa Conversa Informal com Gilberto Camargo. E hoje nós vamos falar de arte com o escritor Ednei Santana. Boa noite a todos. Grato, Gilberto, para o convite. Teremos certamente uma noite agradável. Ednei Santana, fala um pouquinho da sua arte aí, da arte que você vê, da arte que você quer e da arte que você espera que todos nós tenhamos. Bom, eu sou da geração que nasceu e cresceu no Brasil periférico, a revelia de ações governamentais, que por teimosia, por insistência, se aproximou da arte, da cultura, como um meio possível de expressão. E neste Brasil periférico, o que eu e minha geração pôde observar é o seguinte: todas as vezes que as ações do governo eram implementadas e elas eram pessoalizadas em algum segmento ou em pessoas, uma parte da sociedade ficava desprotegida. E essa parte é a parte mais empobrecida, mais periférica. É a parte marginalizada pelo próprio poder que poderia fomentar a inclusão. Ou seja, o Estado, às vezes, ele atua como excludente, até quando ele diz que está incluindo. Ele falou aqui, o Alberto, sobre a questão das verbas dos recursos. O recurso para a cultura é o menor entre todos. Mas, na maioria das vezes, quando esses recursos são aplicados, eles caem nessa pessoalização que eu chamo e faz um recorte dentro da sociedade do que entende-se, o que é arte, e marginaliza aquela outra que entende-se que não tem o devido valor. Hoje, para o bem das novas gerações, a fase que a periferia, que o Brasil periférico, ou Brasil real, como chamou Machado de Assis, vive, é o do faça você mesmo. É não esperar que o governo realize seu sonho. Você realiza seu sonho por você mesmo. Então, se eu ficasse esperando um exemplo que do Ministério da Cultura ou de uma Secretaria de Cultura fosse publicado um livro meu, eu estaria até hoje à espera, porque eu não faço parte desse Brasil central que tem acessos não só a Rouanet, isso é pulverizado pelo país afora, da pequena Secretaria de Cultura até ao Ministério da Cultura. Então, para alguns que dependem muito de questões governamentais, podem reclamar que as coisas não estão boas. Mas para a minha geração e a que veio posterior, que segue aquele espírito mais punk, de faça você mesmo, a questão da produção cultural e do apego à arte, eu creio que nunca entrou em crise. No momento que nós começamos a entender que a única maneira de sermos incluídos é incluirmos a nossa produção por nós mesmos. Fazer por conta própria é o que ele está dizendo. Isso não tira do governo a obrigação de fomentar a cultura, é bom que se diga. O governo é responsável, por exemplo, para incentivar projetos culturais de inclusão em massa, de comunidades carentes que por conta própria talvez não consiga. Um exemplo, você pode levar para mais carente aqui no bairro uma orquestra, uma filarmônica, contratar um músico, comprar instrumentos, e de uma vez só você inclui dezenas de pessoas em um projeto desse. E o lucro é muito maior, inclusive de que ações pontuais. Um exemplo, isso não tira o governo da responsabilidade que é dele, porque existe também uma questão financeira que mantém isso, que é pago pelo contribuinte. Então, se há um recurso, isso pode ser feito. Outra tragédia que acontece, a desvalorização do sujeito
porque ele não tem o impacto social de alguém que tem uma estrutura gigantesca por trás, às vezes financiada pelo próprio Estado. Nós sabemos disso. Sim ou não é, Ednei? Aliás, o Ednei é baiano, é de onde vêm os melhores artistas, né? Aliás, a arte está ligada com a Bahia desde o princípio, né? E nós temos, eu poderia citar, isso nem dá para citar no prazo aqui, quantidade de artistas que nós temos na Bahia. Olha só, o que aconteceu com a Bahia, principalmente dos anos 80 para cá, foi o que ele falou aqui. A confusão entre entretenimento e arte. O que é feito para o carnavalização, para aquele momento fugaz que ali está, e algo que é mais permanente. Então chegou um momento na Bahia que toda a máquina cultural foi para o carnaval. Então alguém que na Bahia dos anos 80 até meados dos 90, que não fosse desse meio aí, uma banda de rock, um escritor, alguma coisa que não fosse dessa coisa do carnaval, ele tinha que ter aquela vontade de continuar permanecendo, fazendo a arte dele, independente se no dia do show dele ia ter 5 pessoas ou 2 pessoas. O que ele citou que aconteceu, estava acontecendo com o FAC, você desvirtuar o parque, o recurso da cultura para a carnavalização, para os grandes eventos que chamam a atenção. Depois diz, investimos na cultura. Você investiu em um momento fugaz de entretenimento. E ao redor, na periferia, tem diversos artistas que não conseguem um estúdio para gravar uma música. Isso vai do violeiro ao menino que toca guitarra, o outro que não consegue um simples DVD, enfim, publicar um livro porque foi absorvido pelo entretenimento, pelo negócio imediato. A Lei Rouanet, ela é uma excelente lei, mas ela foi dominada por isso. Ela foi sequestrada por empresários da cultura. E o governo não fez nada para combater isso. E deixou milhares de pessoas excluídas desse processo. Um exemplo, grupos de cultura imaterial, sambadeira, de coco, tudo isso, grupos folclóricos que precisa de uma ajuda para continuar existindo, que não tem viabilidade financeira nem apelo comercial. Eles não iam passar no crivo da Lei Rouanet. Então o erro foi aí. Então essa Bahia que você disse, ela também foi vítima disso, desse teatro de horrores, de se apossar da cultura, de confundir fama com sucesso. Isso empobrece, não é só os artistas, não, é toda a sociedade. Porque a sociedade vai sendo contaminada sem saber, pela arte ruim, pela música ruim, pela literatura ruim. Quando você vê a sociedade, ela foi reduzida, a capacidade intelectual dela a zero. A arte ela tem muito poder. O discurso artístico ele está em tudo. Você está ali, ele está na política, ele está no... tudo quanto é lugar, ele está ali. Então, quando você empobrece criminosamente a cultura, você corta os recursos de quem necessita e você, pelo outro lado, ajuda coisas ruins e mesquinhas, você está ajudando politicamente o empobrecimento do povo. Dá uma boa noite aí para o pessoal, Ednei. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Esse poema é de Ladislau dos Santos e é o hino da Bahia, que amanhã é 2 de julho, é a nossa independência.